Esta aula trata da determinação da forma ou geometria de moléculas simples de acordo com o modelo VS-EPR, ou VESPER, como se costuma dizer. VS-EPR são as iniciais de Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O fundamento dessa teoria é que os pares de elétrons do átomo central, os ligantes e os não ligantes, os domínios, segundo alguns autores, e é também o termo que vamos usar aqui. Esses domínios repelem-se e, por causa dessa repulsão, distanciam-se ao máximo, de forma que esse espalhamento espacial dá origem a geometrias bem definidas. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que vamos estudar é o da molécula de amônia NH3. Esta é a fórmula estrutural plana da amônia, com o nitrogênio como átomo central, ligado a 3 átomos de hidrogênio como átomos periféricos. Aqui, as ligações covalentes são os elétrons compartilhados, os elétrons ligantes. E aqui nós temos 2 elétrons do nitrogênio que não estão comprometidos com ligações. Portanto, estes elétrons são denominados elétrons não ligantes. Você deve lembrar que o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, dos quais 3 estão ocupados em ligações, e é por esse motivo que sobram estes 2 como elétrons não ligantes. Bem, contamos 4 domínios. 3 deles são estes elétrons ligantes, estas 3 ligações covalentes, e o outro dos 4 domínios é este par eletrônico não ligante. Bem, 4 regiões de alta concentração de elétrons se repelem naturalmente e se afastam o máximo que podem, criando no espaço esta figura tridimensional denominada tetraedro, com ângulos de 109,5 graus entre os domínios. Esta bolinha amarela representaria o átomo central, que neste caso é o nitrogênio. E estas formas azuis representariam orbitais, onde ficam os elétrons, 3 deles, por exemplo, nestas regiões, e os respectivos átomos de hidrogênio, 3 pares de elétrons, 3 ligações covalentes, 3 átomos de hidrogênio. Nesta região, neste orbital, poderíamos pensar, por exemplo, na ocupação pelo par não ligante. Então, com 4 domínios, o arranjo dos elétrons, a figura tridimensional, espacial, total que se forma é este tetraedro. Isto é inerente à nossa vontade. Esta figura deriva do espalhamento máximo de 4 domínios. O arranjo dos elétrons, portanto, é tetraédrico. Porém, quando formos pensar na molécula em si e falar da geometria molecular, temos que descontar este par eletrônico não ligante e pensar na figura que se forma apenas onde há átomos, que corresponde a estas regiões que eu pintei. Esta geometria que eu destaquei agora denomina-se piramidal trigonal. Portanto, dizemos que a geometria molecular para este caso é piramidal trigonal. O próximo exemplo é o da molécula de SO2.
Veja sua fórmula estrutural. Ao redor do átomo central, o enxofre, há 3 domínios. Um que é esta ligação covalente simples, outro que é esta ligação covalente dupla e o terceiro domínio que é este par de elétrons não ligantes. Qual seria então o arranjo espacial natural que se forma pela repulsão entre 3 regiões de alta concentração de elétrons? Seria este. Seria o trigonal planar, com ângulos de 120 graus entre os domínios. Aqui estaria o enxofre, por exemplo, a ligação simples e o oxigênio, a dupla ligação e o outro oxigênio e o par eletrônico não ligante. Dizemos então que, com um total de 3 domínios, o arranjo dos elétrons, vamos pensar na figura espacial global que se forma pelo espalhamento destas 3 regiões de alta concentração, espalhamento, mais uma vez, inerente à nossa vontade, mas natural. Bem, o arranjo dos elétrons, então, este arranjo é denominado trigonal planar. Agora, se pensarmos na molécula em si, temos que descontar desta figura esta região correspondente à ocupação pelo par não ligante. Vamos pensar, portanto, nesta figura que eu estou realçando, onde há átomos apenas. Esta figura tem um nome que se chama angular. Portanto, a geometria molecular, neste caso, é denominada angular. O próximo exemplo é o da molécula de CO2. Bem, vamos ver a sua estrutura. O carbono é o átomo central, que está estabelecendo 2 ligações duplas com 2 átomos de oxigênio. Portanto, contamos aqui 2 domínios, 2 regiões de alta concentração de elétrons que se repelem naturalmente. O arranjo espacial que corresponde ao afastamento máximo entre 2 regiões que se repelem é este: o linear, cujo ângulo entre as ligações é de 180 graus. Aqui estaria o carbono, a dupla ligação e o oxigênio, a outra dupla ligação e o oxigênio. Bem, com 2 domínios, temos que o arranjo dos elétrons é, portanto, linear. 2 domínios que se repelem, espalham-se naturalmente, desenhando uma figura que corresponde a linear. E esta também é a geometria molecular. Veja que não há nenhuma região que devemos descontar do arranjo global, ou seja, todas as posições estão ocupadas por átomos, portanto, a geometria molecular, assim como o arranjo dos elétrons, é linear. O nosso próximo exemplo é a molécula de CoCl2, que tem esta estrutura plana, onde se vêem 3 domínios sobre o átomo central, estas ligações simples e esta ligação dupla. Bom, com 3 domínios, o espalhamento máximo destas 3 regiões que se repelem configuram este formato espacial que nós já vimos, que se chama trigonal planar. Aqui estaria o átomo de carbono, por exemplo, a dupla ligação e o oxigênio, e as ligações simples com 2 átomos de cloro. Como em todos os vértices deste triângulo equilátero existem átomos, temos que a geometria da molécula coincide com o arranjo global
dos elétrons. Portanto, quando temos 3 domínios no átomo central, podemos dizer que o arranjo dos elétrons é trigonal planar, e neste caso do CoCl2, como não vamos descontar nenhuma destas 3 regiões fora da figura, porque todas elas são ocupadas por átomos, então a geometria molecular também é trigonal planar. Nosso próximo exemplo é a molécula de PCl5. Veja como é sua estrutura. Com 5 domínios no átomo central, o arranjo espacial que se forma naturalmente pela repulsão entre 5 regiões que se repelem é este. E a esta figura tridimensional damos o nome de bipirâmide trigonal. Note que nós teríamos aqui o átomo central, o fósforo, ligado a 3 átomos de cloro, formando um triângulo equilátero. Temos aqui um plano. Estas 3 posições são denominadas equatoriais e entre elas o ângulo é de 120 graus. Outros 2 átomos de cloro ocupam estas posições acima e abaixo deste plano, e estas posições são denominadas axiais. O ângulo entre uma posição axial e este plano é de 90 graus. Então, com um total de 5 domínios, o arranjo espacial naturalmente formado chama-se bipiramidal. Bipiramidal porque você pode pensar em uma pirâmide a partir deste plano voltada para baixo e outra para cima. E como a base é um triângulo, então bipiramidal trigonal. Nenhuma destas regiões é ocupada por elétrons não ligantes. Portanto, temos todas elas ocupadas por elétrons ligantes e seus respectivos átomos, sendo a geometria molecular, portanto, bipiramidal trigonal também. Nosso próximo exemplo é o SF6. Em sua estrutura, vemos 6 domínios ao redor do átomo central. 6 domínios são 6 regiões de alta concentração de elétrons que se repelem e se espalham o máximo que podem, determinando uma figura espacial que é esta, denominada octaedro. Aqui teríamos o enxofre e 4 destas ligações, 4 domínios, estariam desenhando no espaço um quadrado. Estas posições desenham um plano e estas posições são denominadas equatoriais. Entre elas, os ângulos são de 90 graus. As outras 2 ligações são estas denominadas axiais, formando também ângulos de 90 graus com este plano. Então, podemos dizer que quando existem 6 domínios no átomo central, o espalhamento máximo naturalmente formado entre esses 6 domínios chama-se octaedro ou arranjo octaédrico. E mais uma vez, você deve notar que nenhuma destas posições deve ser descontada do arranjo para a molécula,
Todas as posições são ocupadas por elétrons e seus respectivos átomos. Portanto, a geometria molecular também é octaédrica. Nosso próximo exemplo, o SF4. Seria interessante você dar uma pausa neste vídeo e tentar escrever sozinho sua fórmula estrutural plana. Depois continue para ver se você acertou. Dê o pause agora. Ok, vamos ver se você acertou. Sobre o átomo central, há um par de elétrons não ligantes, uma vez que o enxofre, com 6 elétrons de valência, ocupa 4 deles em ligações covalentes e, portanto, sobrando 2 elétrons não ligantes. São 5 domínios, portanto. Então, você já sabe a estrutura espacial naturalmente formada pela repulsão entre 5 domínios. A figura é esta e a denominação dela é bipiramidal trigonal. Aqui nós teríamos o átomo de enxofre e aqui, nestas posições equatoriais, em uma delas, o par eletrônico não ligante. Porque par eletrônico não ligante exerce maior poder de repulsão e naturalmente ocuparia uma posição cujo ângulo de distanciamento com os outros domínios fosse maior. Então, esta região é ocupada pelo par eletrônico não ligante do enxofre e as outras posições, as duas axiais e as outras duas equatoriais, seriam ocupadas pelos 4 átomos de flúor. A geometria que sobra para a molécula, portanto, descontando-se esta região, que é a região ocupada pelos elétrons não ligantes, bem, a geometria da molécula é esta, que se denomina gangorra. Bom, vamos ver. Para um total de 5 domínios, o arranjo dos elétrons, como já havíamos visto antes, é bipiramidal trigonal. Mas desta figura, descontando-se uma das regiões, o que sobra para a molécula, este formato que eu destaquei por último, ou seja, a geometria molecular, denomina-se gangorra. Vamos para o nosso último exemplo, o IF5. Eu sugiro novamente a você que pause este vídeo e tente desenhar agora não somente a fórmula estrutural plana, mas vá além, tente pensar no arranjo dos elétrons e também na geometria molecular. Pause agora então. Bom, vamos ver se você acertou. Aqui está a fórmula estrutural plana com 6 domínios no átomo central. Você tem aqui um dos domínios, que é um par eletrônico não ligante, e os outros 5, estas 5 ligações covalentes. E se são 6 domínios, 6 regiões de alta concentração de elétrons que se repelem e se afastam naturalmente, a figura tridimensional criada é esta, o nosso octaedro. Aqui nós teríamos o átomo central, o iodo, e neste caso, como todas as ligações estão distanciadas por ângulos de 90 graus, o par eletrônico não ligante, que exerce maior repulsão para com os outros, ocuparia qualquer uma destas posições, por exemplo, esta, sobrando para a molécula em si estas outras 5 regiões. Um átomo de flúor nesta posição axial e os outros 4 átomos de flúor nestas posições equatoriais.
O que sobraria então como formato para a molécula? Estas regiões que eu estou marcando e destacando desta geometria global. Aqui você teria uma base quadrada e uma pirâmide, portanto, voltada para cima a partir desta base quadrada. Portanto, quando nós temos 6 domínios no átomo central, já sabemos que o arranjo dos elétrons é octaédrico, mas neste caso, como tivemos que descontar uma das posições, o que sobrou para a molécula em si chama-se piramidal de base quadrada. Então, a geometria da molécula é piramidal quadrada. Bom, por enquanto é isto. Espero que eu tenha te ajudado. Bons estudos e até a próxima.